Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Eu sou Wanda Rocha e esse é o nosso 16º vídeo. É muito importante que você deixe o seu like, pois assim nosso trabalho ganha mais visualizações e engajamento. Cada vez que você curtir nossos vídeos, mais o YouTube irá distribuí-los, mais pessoas também verão nosso conteúdo. E assim o canal vai crescendo. Então, me ajude a continuar a fazer os vídeos. Deixe já a sua curtida. E agora, pegue o seu livro dos Espíritos, abra no sumário, lá no início da obra, pois daremos prosseguimento ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje falaremos sobre a ordem didática do livro terceiro, intitulado Leis Morais, que Kardec dividiu em 12 capítulos. Na Grécia, Platão e Sócrates já tratavam sobre as leis naturais em seus discursos, e, posteriormente, outros tantos pensadores, principalmente da Idade Moderna, como Thomas Hobbes, John Locke e Immanuel Kant, trouxeram elementos para a interpretação do conjunto das normas espirituais, cada qual em seu tempo e cenário. Supomos que, para tratar sobre as leis morais, Kardec tenha se inspirado nesses pensadores, mas, sobretudo, no filósofo Immanuel Kant, pois para Kant, as leis morais são regras universais e obrigatórias e devem ser cumpridas por todos os seres racionais. Kant acreditava que a lei moral é uma condição da racionalidade e que a razão prescreve os princípios morais. Neste livro terceiro, Kardec faz 3 perguntas importantes. O que é lei? Ele se refere à lei natural ou lei moral. Quais são as leis morais? A partir dessa pergunta, ele estabelece um conjunto de leis morais. E por último, ele vai responder como praticar as leis morais. A didática proposta por Kardec é clara e simples. Primeiro, ele explica o que é lei natural ou lei moral. Em seguida, estabelece um conjunto de leis morais e como devemos proceder para praticá-las. Essa é a ordem didática desses 12 capítulos. No capítulo 1, intitulado Lei Divina ou Natural, Kardec vai discutir o que é uma lei divina ou natural, suas características e sua divisão. Do capítulo 2 ao capítulo 11, ele apresenta as 10 leis morais propostas pelo Espiritismo para a evolução espiritual. Essas leis morais surgem naturalmente quando observamos a evolução do espírito de forma a compreendermos a felicidade ou a infelicidade dos espíritos, de acordo com o cumprimento ou não cumprimento dessas leis. Ou seja, fica a critério do ser, de seu livre pensamento, de sua livre escolha, cumprir ou não cumprir essas leis morais. Por fim, no capítulo 12, intitulado Perfeição Moral, Kardec nos oferece orientações sobre como praticar as leis morais propostas pelo Espiritismo. Essa, então, é a estrutura do livro terceiro, intitulado Leis Morais. Vejamos agora a ordem didática sobre essas 10 leis morais propostas pelo Espiritismo. As 10 leis morais podem ser agrupadas da seguinte maneira. Para estabelecer os deveres do homem para com Deus, Kardec propõe 2 leis morais, a lei de adoração e a lei do trabalho. Para estabelecer os deveres do homem para consigo mesmo, Kardec propõe outras 3 leis morais, as de reprodução, conservação e destruição. E para estabelecer os deveres do homem para com seu próximo,
ele propõe as leis morais de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Por fim, a 10ª lei, proposta como uma síntese das 9 leis anteriores, no 10º capítulo, ele engloba em uma única lei, a de justiça, amor e caridade, que será tratada na questão 648 de O Livro dos Espíritos. Se você der uma olhadinha na questão 648, verá que os espíritos respondem a Kardec que essa divisão da lei natural em 10 partes é a mesma feita por Moisés. Por isso, Kardec propõe 10 leis morais. A 10ª lei, justiça, amor e caridade, dizem os espíritos, é a mais importante, pois além de ser uma síntese das outras 9 leis, é por meio dela, da lei de justiça, amor e caridade, que o homem pode mais adiantar-se na vida espiritual. Ainda na resposta à questão 648, os espíritos respondem que essas leis podem abranger todas as circunstâncias da nossa vida, o que é essencial. Devemos lembrar que o estudo das consequências morais que decorrem da interação entre os espíritos e suas relações com o mundo físico é um dos objetos de estudo do Espiritismo. Por isso, estudar e praticar as leis morais é tão importante para a doutrina espírita. Daí porque Kardec reserva todo o capítulo 12 para tratar da perfeição moral. Por isso, esse capítulo 12 é muito importante. Ainda no capítulo 12, ele vai nos falar sobre alguns entraves para a nossa evolução espiritual, que são as paixões e os vícios. Vai tratar também sobre o autoconhecimento, para nos afastarmos do jogo das paixões e caminhar em direção às virtudes, eliminando os vícios a partir do conhecimento de nós mesmos. No Espiritismo, as leis morais têm um papel muito importante, pois os estados de felicidade ou infelicidade do espírito após a morte, suas capacidades de percepção, de locomoção, de interação no mundo espiritual, são consequência do seu desenvolvimento moral. Quanto mais evoluído é o espírito do ponto de vista moral, mais ele tem recursos e capacidades, mais ele tem sua percepção ampliada, a sua capacidade de percorrer mundos, de interagir de um mundo para outro, de viajar entre os planetas, suas capacidades como espírito decorrem do seu progresso moral. Para aprofundar o livro 3º de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, Kardec escreverá o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Tem vídeo no canal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser rever, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Estude a doutrina espírita através da obra de Kardec, pois ela é fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. E superando todas as dificuldades, Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, ó, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência e pedir que você me ajude a popularizar o canal, deixando o seu like e ativando o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Curta, comente e compartilhe o quanto quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!